Boa noite, pessoal. Vai chegando aí, vai dando um alôzinho. Vou chamar uma turminha aqui. Quem chegou aí, gente? Acredito que ainda estejamos com problema com os comentários. Se alguém souber como resolver o problema dos comentários, estamos aceitando consultoria. Ok? E aí, pessoal? Estão lendo o livro? Como é que tá? Estão seguindo aí os capítulos semanalmente? Como é que vocês têm feito aí? Ou não estão lendo, estão só esperando a minha leitura? Bom, se vocês puderem ler, né, o capítulo da semana, é interessante. Que aí a gente pode trocar ideias, né? Lembrando, gente, que eu estou me propondo, né, a fazer esse bate-papo, mas eu tenho certeza que tem muita gente aí para contribuir com o nosso aprendizado. Então, quem puder, com qualquer contribuição é bem-vinda. Ok? Lembrando, pessoal, antes da gente iniciar, a questão da conversa fraterna que está sendo oferecida pelos trabalhadores do Centro Espírita Amor, Fé e Luz. Quem quiser, quem tiver interesse em passar por essa conversa fraterna, preenche o formulário. É bem simples, é só o nome e o telefone com o WhatsApp. E todas as segundas-feiras, após esse momento aqui em que a gente estuda o nosso lar, os trabalhadores da casa, designados para esse trabalho, para essa atividade, vão chamar aqueles que preencheram o formulário, ok? É uma conversa bem tranquila, onde você pode expor as suas dificuldades, suas dúvidas, seus temores, e os trabalhadores vão buscar te amparar, te esclarecer à luz da doutrina espírita, ok? É tudo sigiloso, ninguém fica sabendo dos teus dados, nem do teor da conversa, ok? É tudo bem tranquilo, certo? Bom, pessoal, 19h30, nosso horário proposto para o início das atividades. Então vamos lá. Antes da gente iniciar, vamos fechar os nossos olhos, levar o nosso pensamento a Deus, ao Mestre Jesus e a toda a espiritualidade amiga aqui presente. Vamos pedir a esses irmãos que nos amparem, que nos auxiliem, que nos ajudem a bem compreender as belas mensagens, os belos ensinamentos que esse livro nos traz. E que, acima de tudo,
possamos colocar em prática esses ensinamentos recebidos, para que possamos nos adiantar na nossa evolução espiritual. Que a paz do Divino Mestre vibre nos corações de todos aqui presentes, hoje e sempre, e que assim seja. Bom, então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 7. Explicações de Lísias. Repetiram-se as visitas periódicas de Clarencio e a atenção diária de Lísias. À medida que procurava habituar-me aos deveres novos, sensações de desafogo me aliviavam o coração. Diminuíram as dores e os impedimentos de locomoção fácil. Notava, porém, que as recordações mais fortes dos fenômenos físicos me voltavam à angústia. O receio do desconhecido, a mágoa da inadaptação. Apesar de tudo, encontrava mais segurança dentro de mim. Deleitava-me agora contemplando os horizontes vastos, debruçando as janelas espaçosas. Impressionava-me, sobretudo, os aspectos da natureza. Quase tudo melhorada cópia da terra. As cores mais harmoniosas, substâncias mais delicadas. Forrava-se o solo de vegetação. Grandes árvores, pomares fartos e jardins deliciosos. Desenhava-se montes coroados de luz, em continuidade à planície onde a colônia repousava. Então, é interessante, né? André Luiz observando que naquele local onde ele se encontrava, ao qual ele havia sido recolhido, tudo era muito parecido com o plano físico, em relação à natureza, aos animais, né, à paisagem. No entanto, ele notava que tudo era mais bonito. As cores eram mais vivas, mais harmoniosas. Aparentava, né, que as substâncias das quais eram feitas constituídas aquelas plantas, aquela natureza, eram mais delicadas, né? E isso tudo encantava ele, porque ele via nisso tudo, como ele fala, né, uma cópia melhorada da terra. Todos os departamentos apareciam cultivados com esmero. A pequena distância alteavam-se grandiosos edifícios. Alinhavam-se a espaços regulares, exibindo formas diversas. Nenhum sem flores à entrada, destacando-se algumas casinhas encantadoras, cercadas por muros de era, onde rosas diferentes desabrochavam aqui e ali, adornando o verde de cambientes variados. Aves de plumagens policromas cruzavam os ares, e de quando em quando pousavam agrupadas nas torres muito alvas, a se erguerem retilíneas, lembrando lírios gigantescos rumo ao céu. Das janelas largas, observava curioso o movimento do parque. Extremamente surpreendido, identificava animais domésticos entre as árvores frondosas, enfileiradas ao fundo. Nas minhas lutas introspectivas, perdia-me em indagações de toda a sorte. Não conseguia atinar com a multiplicidade de formas análogas às do planeta, considerando a circunstância de que me encontrara numa esfera propriamente espiritual. Então, a surpresa do André Luiz é que, no que ele podia observar, né, nesse momento ali do quarto onde ele estava,
o que ele podia observar era uma cidade, com construções, com prédios, tudo muito organizado, muito bem cuidado, com muita natureza, né? Muitos jardins, muitas árvores, muitos bosques, por todos os lados, onde ele observava, animais domésticos, aves, né? No céu, sobrevoando os prédios. E isso trazia a ele uma grande surpresa, porque o que ele observava não era muito diferente daquilo que ele estava acostumado na Terra. De prédios, a movimentação das pessoas, das ruas, era muito parecido. E isso ele achava aquilo muito, de certa forma, atiçava a curiosidade dele. Porque se ele estava num plano espiritual, o que ele pensava seria completamente diferente. Né? Que ele não iria encontrar essa estrutura, essa organização de cidade da mesma forma como a gente tem aqui no plano físico. Lísias, o companheiro amável de todos os dias, não regateava explicações. A morte do corpo não conduz o homem a situações miraculosas, dizia. Todo processo evolutivo implica gradação. Há regiões múltiplas para os desencarnados, como existem planos inúmeros e surpreendentes para as criaturas envolvidas de carne terrestre. Almas e sentimentos, formas e coisas obedecem a princípio de desenvolvimento natural e hierarquia justa. Então, o que Lísias explicou para André Luiz? Que tudo na criação tem gradações evolutivas. Que o simples desenfaixar da carne, né, o desencarne, não conduz o homem de imediato a um plano espiritual superior. Algumas filosofias religiosas pregam o quê? Que o homem, ao morrer, né, o ser humano, ao morrer, ele vai estar, se ele foi uma boa pessoa, ele vai estar na presença de Deus. Ele vai estar no mesmo local, vamos dizer assim, né, que Deus. E o que André Luiz estava esperando era isso. Que quando ele morresse, ele ia se encontrar então nesse plano, onde ele iria estar ali, né, no meio ali dos anjos, né, de todos os santos, né, e de Deus. E não foi isso que ele encontrou. Ele encontrou um ambiente, uma situação muito parecida com do plano físico. Preocupava-me, todavia, permanecer ali, num parque de saúde, havia muitas semanas, sem a visita de pelo menos um conhecido do mundo. Afinal, não fora eu a única pessoa do meu círculo a decifrar o enigma da sepultura. Meus pais me haviam antecipado na grande jornada. Amigos vários, noutro tempo, me haviam precedido. Por que, então, não apareciam naquele quarto de enfermidade espiritual para conforto do meu coração dolorido? Bastariam alguns momentos de consolação. Então, o que inquietava nesse momento André Luiz? É que ele esperava, né, diante desse cenário, desse local que ele se encontrava, dessa realidade, ele esperava, então, que aqueles que haviam desencarnado antes dele, né, os seus familiares, seus amigos, viessem visitá-lo, viessem se encontrar com ele. Assim como aconteceria no plano físico, né? Quando a gente
adoece, alguma coisa que a gente fica internado, a gente recebe a visita, né, normalmente dos nossos parentes, dos nossos amigos, que vão saber como é que a gente está, levar ali uma palavra de conforto, né, de carinho. E ele então estava esperando isso. E até então, semanas se passaram e nem sinal de algum rosto conhecido, de alguém que lhe fosse familiar, nem parente, nem amigo. Um dia, não pude conter-me e perguntei ao solícito visitador: Meu caro Lísias, acha possível aqui o encontro com aqueles que nos antecederam na morte do corpo físico? Como não? Pensa que está esquecido? Sim, por que não me visitam? Na terra sempre contei com a abnegação maternal. Minha mãe, entretanto, até agora não deu sinal de vida. Meu pai, igualmente, fez a grande viagem 3 anos antes do meu trespasse. Pois note, esclareceu Lísias, sua mãe o tem ajudado dia e noite, desde a crise que antecipou sua vinda. Quando se acamou para abandonar o casulo terrestre, duplicou-se o interesse maternal a seu respeito. Talvez não saiba ainda que sua permanência nas esferas inferiores durou mais de 8 anos consecutivos. Ela jamais desanimou, intercedeu muitas vezes em nosso lar a seu favor. Rogou os bons ofícios de Clarencio, que começou a visitá-lo frequentemente, até que o médico da terra, vaidoso, se afastasse um tanto, a fim de surgir os filhos dos céus. Compreendeu? Então, Lísias está explicando para ele o quê? Que apesar da mãe dele ainda não ter vindo, né, digamos assim, pessoalmente visitá-lo, ela está cuidando dele, intercedendo. Essa palavra é muito interessante, eu gostaria que vocês gravassem isso. Isso é um fato muito interessante que a gente ainda vai conversar mais sobre isso, mas o que acontece? A mãe dele, mãe de André Luiz, ela intercede por ele, junto às autoridades, às pessoas competentes de nosso lar. Ela pede a esses companheiros que auxiliem André Luiz, que estava no umbral. Isso é muito interessante, gente. Tá? Por que eu estou dizendo que isso é muito interessante? Porque isso mostra para nós a necessidade que nós temos de angariar boas relações, porque nós não sabemos quando é que nós vamos necessitar da intercessão de alguém por nós. Certo? E outro dado interessante que até então André Luiz não tinha noção de quanto tempo ele havia ficado no umbral. E ele ficou durante 8 anos no umbral. Foram necessários 8 anos de sofrimento no umbral para que, conforme as palavras de Lísias, o médico da terra, vaidoso, se afastasse um tanto, a fim de surgir o Filho dos céus. Então vejam que a vaidade, o orgulho de André Luiz é que estava impedindo o socorro dele no umbral. Não era por falta de esforço nem de solicitação da mãe dele. A questão é que a vaidade e o orgulho dele não permitiam, não possibilitavam o acesso a ele, que os socorristas chegassem até ele. Então foi necessário 8 anos de intenso sofrimento por parte de André Luiz para que ele deixasse o seu orgulho de lado, deixasse a sua vaidade de lado e elevasse o pensamento com sinceridade ao plano superior,
ao nosso Pai Maior, para que ele se lembrasse de que existia uma força suprema regendo todo o universo. Eu tinha os olhos úmidos, ignorava o número de anos que me distanciavam da gleba terrestre. Desejei conhecer os processos de proteção imperceptível, mas não consegui. Minhas cordas vocais estavam entorpecidas, com um nó de lágrimas represadas no coração. No dia em que você orou com tanta alma, prosseguiu o enfermeiro visitador, quando compreendeu que tudo no universo pertence ao Pai Sublime, seu pranto era diferente. Não sabe que há chuva que destrói e chuvas que criam? Lágrimas há também assim. É lógico que o Senhor não espera por nossas rogativas para nos amar. No entanto, é indispensável nos colocarmos em determinada posição receptiva, a fim de compreender-lhe a infinita bondade. Um espelho enfuscado não reflete a luz. Desse modo, o Pai não precisa de nossas penitências. Mas convenhamos que as penitências prestam ótimos serviços a nós mesmos. Entendeu? Clarencio não teve dificuldade em localizá-lo, atendendo aos apelos de sua carinhosa genitora da terra. Você, porém, demorou muito a encontrar Clarencio. E quando sua mãezinha soube que o filho havia rasgado os véus escuros com auxílio da oração, chorou de alegria, segundo me contaram. Então, vamos frisar isso. O que é que Lísia está dizendo? Deus, ele não impõe nenhuma condição para nos amar. Ele nos ama incondicionalmente. Amor puro. No entanto, da nossa parte, é necessário que a gente se esforce para chegar a Ele. Não é que Ele nos impõe um castigo, uma pena. Né? André Luiz não estava no umbral pagando os seus pecados, vamos dizer assim. Ele estava lá porque o orgulho dele, a vaidade do homem da terra, o impedia de reconhecer a existência de um ser supremo. Desde o momento, aliás, antes, como Lísia comenta, antes do seu desencarne, a sua mãe já estava auxiliando, intercedendo por ele. Né? Mas ele desencarnou e não teve condições, ele não teve condições de reconhecer, de observar, de enxergar o socorro que estava sendo oferecido a ele. Clarencio não teve nenhuma dificuldade para encontrá-lo. Assim que lhe foi solicitado auxiliar André Luiz, ele encontrou André Luiz naquele mesmo momento ali. Não foi difícil para ele, não teve nenhuma dificuldade, nenhum empecilho. No entanto, ele ia ao encontro de André Luiz, mas André Luiz não conseguia enxergá-lo, não conseguia alcançá-lo. Por quê? Os padrões vibratórios de André Luiz estavam muito baixos. Então, ele precisava, assim como todos nós, elevar o pensamento a Deus, aumentar o seu padrão vibratório para poder alcançar a vibração, um pouquinho a vibração do Clarencio e enxergar a Clarencio. E onde está minha mãe? Exclamei por fim. Se me é permitido, quero vê-la, abraçá-la, ajoelhar-me a seus pés. Não vive em nosso lar, esclareceu Lísias. Habita esferas mais altas, onde trabalha não somente por você. Observando meu desapontamento, acrescentou fraterno. Virá vê-lo por certo, antes mesmo do que pensamos. Quando alguém deseja algo ardentemente, já se encontra a caminho da realização.
Outro ponto que eu quero destacar aqui, pessoal. Como eu falei, a gente precisa ler esse livro nas entrelinhas. O que Lísias fala para André Luiz sobre a mãe dele? Que a mãe dele não habitava nosso lar. A mãe de André Luiz habitava uma outra colônia, numa esfera superior, numa esfera mais evoluída. E aí o Lísias frisa isso. Habita esferas mais altas, onde trabalha não somente por você. O egoísmo do André Luiz, né, no seu egoísmo, igualzinho a nós, ele queria o quê? Ele desejava o quê? Que a mãe dele estivesse exclusivamente cuidando dele. Exclusivo. O que estava incomodando André Luiz aqui muito era isso. Por quê? Porque ela não tinha vindo ver ele. Ela tinha que ser exclusividade. Ele tinha que ser exclusivo. E aí Lísias frisa, né? Que a mãe dele, um ser mais evoluído, um espírito mais evoluído, habitava uma esfera mais alta e não trabalhava somente por André Luiz. Tem em você, nesse particular, a lição do próprio caso. Anos a fio rolou como pluma, albergando o medo, as tristezas e desilusões. Mas quando mentalizou firmemente a necessidade de receber o auxílio divino, dilatou o padrão vibratório da mente e alcançou visão e socorro. Então, aquilo que a gente já comentou, no momento em que o André Luiz, com sinceridade, levou o seu pensamento a Deus, né? O que aconteceu? Ele dilatou o padrão vibratório, ele aumentou a sua vibração. E aí ele conseguiu alcançar a visão, ou seja, ele conseguiu enxergar o Clarencio e recebeu o socorro. Olhos brilhantes, encorajado pelo esclarecimento recebido, exclamei resoluto. Desejarei então, com todas as minhas forças, ela virá, ela virá. Lísias sorriu com inteligência e, como quem previne generoso, afirmou ao despedir-se. Convém não esquecer, contudo, que a realização nobre exige 3 requisitos fundamentais a saber. Primeiro, desejar. Segundo, saber desejar. E terceiro, merecer. Ou, por outros termos, vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo. Então, gente, mais uma lição para nós. Às vezes a gente se dirige à espiritualidade, a gente se dirige ao Pai, ao Cristo, né, pedindo alguma coisa, né, solicitando que algo se resolva. Mas a gente faz o quê? A gente pede e fica esperando cair no nosso colo. Né? E o que Lísias fala? Para que se realize, né, os nossos pedidos, nós precisamos, primeiro, ter a vontade ativa, realmente querer aquilo. Segundo, trabalhar, agir. As coisas não vão cair no nosso colo assim, a gente precisa estar trabalhando, a gente precisa estar em movimento. No universo não existe inatividade. Na criação, tudo é movimento. Então nós precisamos nos movimentar. E merecer. Merecimento justo. Não adianta eu pedir por algo, solicitar algo que eu não estou fazendo por onde merecer. Então, é preciso merecimento justo. Então, vontade ativa,
trabalho persistente, não é aquele negócio também de trabalhei um pouco e já deu, não, é trabalho persistente, contínuo e merecimento justo. O visitador ganhou a porta de saída sorridente, enquanto eu me detinha silencioso a meditar no extenso programa formulado em tão poucas palavras. Então, olha o que André Luiz nos fala. Que assim que Lísias saiu, ele foi pensar, meditar sobre a profundidade, né, sobre a extensão desse programa, né, dessa fórmula passada por Lísias para ele, com pouquíssimas palavras, com muita simplicidade. Então, pessoal, assim fechamos o nosso capítulo de hoje. Acho que com muitas lições, muita coisa para a gente pensar, para a gente observar, né? Como é que está sendo a nossa relação com a espiritualidade? Será que nós estamos fazendo pedidos simplesmente egoístas? Será que eu estou achando que a espiritualidade está por minha conta? Que eu sou a única pessoa que precisa de alguma coisa, que precisa de algum auxílio? Como é que está a minha relação com aquela espiritualidade familiar, né, próxima a mim? Será que eu estou enviando pedidos e pedidos de auxílio, de ajuda? E estou fazendo por onde? Estou elevando o meu padrão vibratório para poder observar essa ajuda chegando? Estou enxergando isso? Eu estou trabalhando ativamente? Estou merecendo? O meu esforço é compatível com aquilo que eu estou solicitando? Colocando isso, gente, na prática, né? Vamos supor que eu estou desempregado e eu levo meu pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, pedindo um auxílio para conseguir um emprego, para conseguir uma atividade profissional. Até aí tudo bem. Mas e a partir daí? Eu estou fazendo a minha parte? Eu estou mantendo a minha atitude positiva e eu estou me esforçando, buscando esse emprego, conversando com as pessoas, me qualificando, ou não? Ou eu estou pedindo e sentando e reclamando e resmungando e deixando o tempo passar sem fazer nada? Essa que é a questão, né? Colocando isso na prática, aqui para nós. E também, no plano espiritual, a gente precisa já se preparar, porque no plano espiritual, o que nós vamos encontrar é trabalho, é ação, atividade. Novamente eu vou dizer, na criação não existe inatividade, tudo se movimenta. Quando a gente se nega a se movimentar, nós estamos indo contra as leis da criação. Certo? Tudo é movimento. Observem a natureza. Os animais se movimentam o tempo todo, os insetos, as plantas. Tudo é ação, tudo é movimento. Nada está parado. Até aquilo que a gente acha que está parado, aparentemente está parado, não está. Está em movimento. Existe energia movimentando e pulsando em tudo. Absolutamente tudo. E nós não podemos ser diferentes. Nós precisamos movimentar, agir e agirmos de forma a sermos merecedores do auxílio, do amparo que nos é oferecido. Ok? Bom, pessoal, então é isso. Estamos encerrando então o nosso capítulo de hoje, nosso estudo de hoje.
Espero que vocês tenham compreendido tudo isso que eu passei para vocês, esse meu ponto de vista sobre tudo. Espero que estejam todos de volta aqui na semana que vem para a gente dar continuidade ao estudo do nosso lar. Esse livro que tem muita coisa para nos ensinar, ok? Mais uma vez lembrando, quem quiser passar pela conversa fraterna, preencha o formulário e que nas segundas-feiras, né, a equipe vai entrar em contato com quem preencheu o formulário, ok? Então vamos mais uma vez elevar o nosso pensamento a Deus, ao Mestre Jesus e a toda a espiritualidade amiga aqui presente. Vamos agradecer a esses irmãos por estes momentos, pela oportunidade que temos do esclarecimento, a oportunidade que temos do trabalho, a oportunidade que temos de levar a luz do Cristo por onde formos. Que a paz do Divino Mestre vibre nos corações de todos aqui presentes, hoje e sempre, que assim seja. Gratidão a todos, uma boa noite e até a próxima segunda-feira. Tchau, tchau.